Bom dia a todos. Bom dia. Muita alegria que a gente está aqui. É a primeira vez que vocês estão vindo aqui? Primeira vez. Sejam bem-vindos. O senhor já veio. A senhora também, né? É a primeira vez também? Seja bem-vinda também. É com muita alegria que a gente recebe vocês. Essa é a primeira vez. Vocês já são. A gente recebe vocês com muita alegria. Esperamos que a gente possa estar cada vez mais juntos aqui, neste momento, tá bom? Eu vou dar os recadinhos dessa manhã, pedindo para o pessoalzinho da live já pegar um copinho, uma jarrinha de água para fluidificação, né? A gente está fazendo as nossas palestras agora, a transmissão ao vivo, né? Então, o pessoalzinho também da live, sejam bem-vindos também, né? Os recados de sempre, né? A nossa casa vive de doações. E a gente pede aquela roupinha que não serve mais, o sapato, um tecido, principalmente a gente, né? Que compra muita coisa, né, mulherada? Ele não usa mais aquela xicrinha, aquele potinho, traz aqui pra gente, que a gente reverte aqui no bazar, pra gente manter a nossa casa, né? E também nós temos os projetos da Cesta Básica, onde a gente conta com doação também, né? Pra gente ajudar as famílias necessitadas. E uma coisa que eu costumo muito dizer, o pior do que você não poder doar é você não querer doar, né? Então, aquele pacotinho que ficou ali no final do mês, traz aqui pra gente, vai ser muito útil aqui pra gente, tá bom? Horário de atendimento da nossa casa, presencial e as lives também, né? Terças e quintas às 20 horas, sexta às 14, domingo às 9 e às 10h30, tá? E no sábado nós temos a evangelização infantil. Então, quem tiver filhos, né, os agregados, traz aqui às 8h30, não precisa agendar nada, o pessoal vão recebê-los e aqui eles vão aprender o que é ser um bom cristão, né? Então, a gente pede muito para que tragam, que é muito bom. Bom, nós temos também, que eu já falei, o pessoal que a gente atende de cesta básica, né? Essas pessoas, elas recebem a cesta não só o alimento físico, mas também o espiritual. Que a gente pede até para que elas venham e assistam pelo menos uma palestra, pelo menos uma vez por mês. Que é importante, porque aí as pessoas acabam deixando de ser doador, deixando de ser receptor para ser doador, né? Então é um trabalho muito interessante que a gente faz aqui na casa, tá? Esse ano nós vamos começar os nossos cursos, tá? A casa, a gente fornece curso todo início de ano. Então, quem tiver interessado em conhecer a doutrina, o pessoal que está vindo hoje a primeira vez, né? O casalzinho que já faz curso, né? Então, as inscrições já estão abertas. Se tiverem interesse, é só procurar um de nós aqui, pessoalzinho da live, pelo WhatsApp, tá? Se tiver interessado nos nossos cursos, todos vão ser online, então não tem desculpa, tá? E o pessoal que já faz curso, também faça a rematrícula para o próximo curso, tá bom? Então nós estamos aqui de braços abertos para acolher os novos, né? Os antigos, né? E eu costumo muito dizer, né? E é uma das primícias do Espiritismo, a verdade liberta. E é através dos cursos que a gente conhece a verdade, tá? Então a gente espera realmente que vocês se interessem, porque uma das nossas premissas, estudar, 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 né? E é muito bom, e todos os cursos vão ser online, tá bom? O ponto alto, que a gente sempre chama a atenção, o Evangelho no Lar, tá? Quem está aqui a primeira vez, eu não sei se conhece, se já ouviu falar, mas não é uma prática do Espiritismo, tá? Isso Jesus já fazia lá atrás, na época, na casa de Pedro, foi o primeiro evangelho que ele fez. Então, é uma proteção que a gente faz para o nosso lar, tá? A gente vem aqui na casa, a gente se protege. O evangelho ajuda com que esses nossos amiguinhos menos, vamos dizer assim, adiantados, penetrem na nossa casa. Não sabe fazer o evangelho? Nós temos os panfletinhos aqui
Depois, se vocês quiserem aprender, é só procurar um de nós que a gente ajuda, a gente ensina. Se não tiver evangelho, a gente também arruma, para vocês verem a importância. Tá bom? As nossas lives, como eu já falei, está sendo transmitida ao vivo, né? A cada dia nós vamos ter um palestrante agora, né, Rê? Mas a Renata não vai sair fora não, viu, pessoal? Ela tá aqui atrás, entendeu? Ela não vai sair fora não, que já arrumou para a cabeça dela, tá bom? Ela logo vai estar aqui com a gente, né? As palestras continuam, né? Terças e quintas, às 20h20 e domingo também, às 20h20. Divulguem através do Facebook, tá? Vocês que são novos, se quiserem assistir nas terças, não puderem vir, na terça, quinta e na sexta também, né, Rê? Na sexta também. Na sexta também agora, também, né? Na sexta também. 14 horas. Às 14 horas é só entrar na página do Facebook na Associação Espírita Casa do Caminho. Depois a gente pode passar para vocês, tá? É só entrar e participar, né? Dar um oizinho, um coraçãozinho, como a Renata fala, né? Que nós vamos estar lá, tá? E divulguem, porque tem muita gente que não tem oportunidade de vir, né? E aí com a palestra já vai ajudar bastante. Lembrando sempre do copinho com água, que é o mesmo processo, tá? Eu acho que é isso, né? E então hoje vamos dar início aos nossos trabalhos dessa manhã. Vamos nos envolver com muito amor. A Flávia que vai fazer a nossa prece inicial e também a palestra dessa manhã. Bom tratamento a todos. Bom dia a todos, bom dia pessoal de casa, da live. Feliz ano novo para quem eu não vi ainda. Pedir licença para tirar um pouquinho a máscara, porque óculos e a máscara ainda é um desafio, né? Mas eu estou longe de vocês, não vai ter problema. E vamos assim nesse momento, tranquilizando os nossos corações, respirando profundamente, deixando por um momento as preocupações, aquilo que nos aflige, para trazer dentro de nós um recolhimento íntimo com Jesus e com Deus nesse momento, para que nós possamos abrir os nossos corações e nossa mente para Jesus e confiantes no plano espiritual que está aqui bem antes de nós, preparando o tratamento de cada um de nós, que possamos confiar assim no plano espiritual, em Jesus e abrir os nossos corações. E assim, rogamos a presença de Jesus, que já nos disse, onde estiver um a mais, Ele se fará presente. Então, rogamos assim, Jesus, a sua presença, que a sua paz nos envolva nesse momento a todos nós e que nós conseguimos, através das suas palavras, do Evangelho, nos fortalecer na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A lição de hoje vai ser mais uma lição do Vinha de Luz, que a gente vem estudando aqui na live, agora também dando continuidade. Quem estiver em casa, puder dar uma lida no Vinha de Luz, a lição de hoje é 68, com o título No Campo. Lição 68, No Campo. E esse livro faz parte de uma coletânea do Chico, que tem vários livros, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, e Emmanuel, que foi o mentor do Chico, né? Esse livro foi psicografado pelo Chico, com palavras do Emmanuel, e Emmanuel traz nessa coletânea, nesse livro Vinha de Luz, o Evangelho, sobre a luz da doutrina espírita. E o Emmanuel é muito maravilhoso que ele coloca o Evangelho como paz na luta construtiva, né? Socorro nas dificuldades. Olha como é importante do ponto de vista espiritual o Evangelho. Então, o livro, Emmanuel traz essas lições, isso, o Evangelho sob a luz da doutrina como dicas práticas, que é o que a gente precisa para o nosso dia a dia, buscar recursos. E ele nos lembra que o Evangelho é o socorro nessa dificuldade, na nossa caminhada. Olha quanto é importante. Então, quem tiver, puder ler em casa depois, ou procurar na internet, porque é sempre importante a gente colocar leituras edificantes também. Os amigos espirituais nos lembram disso, né? Para que nos ajude a modificar os nossos pensamentos, as nossas vibrações. E a lição de hoje, a lição 68, como eu comentei, e Emmanuel traz para nós o seguinte trecho: o campo é o mundo. Esse é o trecho que Emmanuel traz para nós essa manhã.
e são palavras de Jesus, lá do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 38. É uma passagem que Jesus está explicando a parábola do joio, que está em alguns versículos anteriores. E ele coloca que ele é o semeador da boa semente. Ele está explicando nessa parábola. Então, Jesus está semeando no coração dos homens a boa semente. Né? Então, fazendo uma analogia, a parábola do joio, que na plantação, enquanto tinham sido plantadas as boas sementes, os inimigos ditos na Bíblia colocaram o joio, né, para prejudicar ali a plantação. E que Jesus está fazendo essa reflexão para nós, que ele é esse semeador da boa semente. O que é o trigo, muitas vezes, fazendo essa analogia também? É toda a negatividade, toda a dificuldade que nos dificulta guardar as palavras de Jesus, né? Que nos dificulta nesse aprendizado interior. Então, Emmanuel já começa dizendo, lembrando das palavras de Jesus, que o campo é o mundo. E ele começa a lição falando que Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Então, todos nós somos o campo de Jesus, né, que está semeando dentro de nós. E aqui estamos numa casa espírita, mesmo quem está na live deve ter algum conhecimento, independente da religião. Então, nós hoje sabemos que existe a lei da matéria. Então, nós temos esse conhecimento. Então, a gente já tem essa reflexão que depende de nós também, essa mudança interior, esse autoconhecimento, que nós já viemos de outras encarnações, estamos nessa aprendendo. E os amigos espirituais nos lembram que muitas dificuldades que nós trazemos não são só dessas encarnações. Quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que traz uma das bem-aventuranças de Jesus, que é os bem-aventurados os aflitos, lá tem 2 capítulos importantes, um falando das causas anteriores das aflições e o outro das causas atuais das aflições. Então, nas atuais, os Espíritos nos esclarecem. Se a gente está passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, e a gente analisa, e não encontra a causa numa motivo lógico, alguma coisa que justifique aquela aflição, os Espíritos nos dizem que provavelmente vem de outras encarnações, que nós trazemos de aprendizado. E eu trouxe um trechinho só aqui para nossa reflexão, que é um trecho aqui das causas anteriores das aflições, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo traz a passagem de Lucas, de Mateus, justamente com esse encorajamento. E esse trecho fala o seguinte: as atribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidos e aceitos pelos espíritos arrependidos, que somos nós, que muitas vezes fracassamos, muitas vezes, né? E querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Então, Jesus nos concede a bênção da reencarnação, para que a gente consiga fazer melhor. Assim é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que trazem aprendizado, e provas para o futuro, que preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede aos homens a faculdade da reparação e não condena irremediavelmente pela primeira falta. Olha que maravilhoso, não é? Que o Espiritismo, os Espíritos trazem para nós. Então Deus, eu posso interpretar aqui, que nos ama apesar das nossas faltas, apesar dos nossos erros, e nos concede a possibilidade de recomeçar. E graças a Deus a gente reencarna com o véu do esquecimento, porque tem uma outra lição aqui do Vinha de Luz que Emmanuel fala que poucos de nós, se lembrássemos das experiências fracassadas, iríamos lembrar disso como um aprendizado e um motivo para seguir. Então muitos de nós lembrariam dessas experiências fracassadas e nós não conseguiríamos seguir pela culpa, pela nossa própria consciência. Então olha a bênção
que Deus nos concede do véu do esquecimento, para que a gente possa recomeçar. Só que a gente não se engana, porque dentro de nós trazemos tudo aquilo que ainda precisa ser melhorado. Então os Espíritos trazem também nessa lição que Jesus compara essa semeadura e a nós como uma plantação, por exemplo. Então Emmanuel fala, tem um plantio que a gente vê já de longe que tem aquela terra fértil. E tem uma parte da plantação que precisa ser cuidado da terra, tem uma parte que não vai dar para plantar. Então o que ele faz na analogia? Que muitos de nós desistimos ao ver a dificuldade. E que Jesus, ele coloca aqui, que Jesus, eu vou até procurar a palavra que Emmanuel usa, Jesus não descansa e prossegue. Então Jesus não descansa e prossegue esperando cada um de nós. Olha que bonito que Emmanuel trouxe pra gente. E a gente lembra da lição do domingo passado, 64, tem um título Fermento Velho, que Paulo fala para que a gente deixe de ser o fermento velho para ser uma massa nova nas mãos de Jesus. Não é maravilhoso? Então a gente está no primeiro mês do ano, do ponto de vista material, é uma mudança de calendário. Mas os Espíritos nos dizem que é uma oportunidade que nós temos de, através do esclarecimento que Jesus já nos trazia, a doutrina espírita coloca uma luz, a gente recomeçar. E que na minha interpretação humilde também nos traz um entendimento que também depende de nós fazer um ano melhor. Os Espíritos vêm nos dizer isso. Através da escolha dos nossos pensamentos, no autoconhecimento. Nós estamos numa casa espírita, daqui a pouco teremos o passe, quem está aqui, vamos ter o passe à distância. O passe alivia muito, isso é muito importante. Só que a doutrina e Jesus já vinha trazendo esclarecimento que nós teríamos aflições. Então o que isso quer dizer? Que uma parte desse caminho também depende de nós. Dessa melhora, dessa mudança depende de nós. Então as dores, as tribulações, não é para nos destruir. O Evangelho vem dizendo muito grande. Tem uma passagem também que Deus dá a dor como uma bênção aos seus eleitos. E é muito difícil entender isso. Porque muitos de nós não aprendemos pelo amor. E provavelmente tivemos essa oportunidade. E como nós ainda estamos no planeta Terra de provas e expiações, a gente está vindo, muitos de nós, pela dor. Porque é a forma que nós estamos, nós enquanto espíritos milenares, que muitos de nós somos, aprender. E é uma bênção a doutrina espírita, porque todas as religiões são importantes, a gente sempre ouve isso no espiritismo. Mas a doutrina espírita vem trazer esse esclarecimento que a vida continua. E que nós podemos hoje, como o próprio Chico dizia, a gente não pode voltar lá e fazer um novo recomeço, mas a gente pode, a partir de hoje, fazer uma nova escolha. Nós não sabemos o momento que vamos voltar para o plano espiritual, mas vamos levar aquilo que está dentro de nós, né? Aquilo que a gente conseguiu ganhar no nosso coração. Então, os amigos espirituais nos lembram quão é importante a gente observar os nossos sentimentos, todos os dias pedindo as nossas orações para limpar o nosso coração das mágoas, do ressentimento, né, das negatividades, que como o próprio Evangelho fala, que somos espíritos milenares. Então, muitas dessas negatividades trazemos de muitas encarnações. E a angústia é um dos sentimentos que não mente. Se tem alguma angústia em algum lugar, tem um aprendizado. Assim como o corpo físico não tem uma inflamação, tem uma febre, que indica que tem algo errado, da parte emocional e espiritual, se existe ali algum problema, é algo que existe na nossa atenção. Só que aí é mais fácil a gente dizer, como cada um de nós deve ter passado, é culpa do outro. É culpa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. E a gente não olha que muitas vezes somos nós. Porque se é num relacionamento, aquele que a gente se julga, que julgamos ser nossos inimigos, está fazendo algo que nos aflige, pode ser que nós também estejamos fazendo algo. Então também traz essa reflexão para dentro da gente, para que a gente olhe, né? Para que a gente veja aquilo que está nos martirizando e que a gente coloque em prática também os recursos que a gente aprende na casa espírita.
né? A nossa irmã Hilda falou do Evangelho no Lar. Então, quem tem dificuldade, é uma oportunidade de recomeçar. Se está com dificuldade de fazer o Evangelho no Lar, vai tentando um dia, um horário, até que dê certo, para que o Evangelho no Lar seja essa proteção espiritual para a nossa casa, que a gente retome as nossas orações. Olha quão importante que a espiritualidade fala dessa retomada que Jesus está nos esperando. Jesus crê e acredita em cada um de nós. Ele esteve aqui encarnado, não é? Ele passou por toda esse aprendizado que ele trouxe, todas essas experiências que ele trouxe. Não foi fácil, não é assim? A gente sabe da história de Jesus. E Jesus não veio fundar a religião, ele veio fundar o quê? Ele veio relembrar nós, enquanto espíritos, o amor. A gente encontra lá no Evangelho de Mateus o Pai Nosso, ensinado por Jesus, e Jesus trazendo Deus nessa figura de Pai. Na minha interpretação humilde, nos reconectar com esse Pai. Ele trouxe isso numa época que era olho por olho, dente por dente. Então, quantos de nós estamos aqui há muitos anos afastados de Deus? E Deus nos ama e quer que a gente volte, né, para Ele, mas com o livre-arbítrio. Então, nós, por nossas escolhas, por novos pensamentos, por novas atitudes, né? Tem aquele ditado, água mole, né? Pedra dura tanto bate até que fura. Nós somos teimosos, muitas vezes, em muitas coisas. Então, o sofrimento faz com que a gente repense, reveja. Então, outra mensagem muito importante, os amigos falam que a gente não olhe todo esse sofrimento, essas falhas, como um peso, né? A gente ouve também na doutrina a reforma íntima, que a gente não veja isso de uma forma negativa. Muito pelo contrário, que a gente busque ter mais amor com a nossa história, que a gente use esses erros, as faltas, como um aprendizado, um degrau para que a gente consiga prosseguir. É muito importante ter essa visão, né? Porque se Deus nos possibilita a reencarnação, é porque Ele nos ama apesar das nossas falhas. E que Ele está dando uma oportunidade para que a gente recomece. Estamos aqui reunidos, daqui a pouco tomaremos o passe. Com certeza temos amigos desencarnados aqui conosco, se preparando para uma reencarnação próxima, né? Para reencarnar. Então, o Evangelho de Jesus é o fortalecimento para todos nós, encarnados e desencarnados. Que a gente possa ter essa noção dessa oportunidade que nós estamos tendo. E se faltar força de vontade, que as tribulações são muito grandes, que a gente recorra através das orações a Jesus, dizendo para Ele que está muito pesado o fardo, que a gente precisa de força, de fé, todos os dias, né? Todos os dias limpando o coração, limpando a mente, fazendo novas escolhas. Nesse exemplo do corpo físico, eu fiquei imaginando, o corpo nosso está preparado para combater as doenças, não é assim? E muitas vezes a gente não combate os maus pensamentos. Muitas vezes a gente não recorre à oração para nos proteger espiritualmente. Não é assim? As tribulações são tão grandes que às vezes a gente não consegue fazer uma prece. Então são recursos que conscientemente a gente poderia fazer para nos proteger. E Jesus deu o seu exemplo. A gente retomando lá as palavras de Emmanuel, que Jesus, né, o campo de Jesus é o mundo, mas ele dava exemplo. A gente vai lá os evangelhos, a gente vê que Jesus, os apóstolos estavam acordando e Jesus já tinha vindo das orações muitas vezes. E se a gente for lembrar que a maioria eram pescadores e acordavam muito cedo, que horas que Jesus acordava para orar? Um espírito tão evoluído que recorria a Deus para se fortalecer. Então é mais um exemplo de Jesus, não só de amor à humanidade, mas de exemplo, né? Que a gente relembre isso. Tem coisas que a gente ouve novamente no Evangelho para nos fortalecer. Se a gente já aprendeu, ótimo, né? Reforçar as orações, mas se não, que a gente relembre. Que a gente relembre para nos fortalecer. E relembrando essa parte do que a gente aprende na casa espírita, vamos reforçar esse aprendizado, né? Vamos lembrar que nós podemos retomar as nossas orações, o Evangelho no lar, lembrar do orar e vigiar, né? Que Jesus também, às vezes a gente ora, mas não vigia, né? Assim, a gente está orando, mas não percebe que a tribulação está vindo. Então a gente tem que orar e vigiar, não é assim? Então que a gente lembre do orar e vigiar, que a gente
Lembre da oração do perdão. Não tinha aqui no salão, mas acho que tem lá na frente, que a gente retome a oração do perdão, que ela é pequenininha, né? Mas quanto é importante, porque vai trabalhando o perdão dentro da gente de coisas que estão lá guardadas e a gente só sente aflição, né? Mas a gente tem coisas que a gente está lá guardada que a gente precisa estar trabalhando o perdão. Muitas vezes com a gente mesmo, não é nem com o outro, porque muitas vezes a gente não se perdoa de falhas desta encarnação. Não é assim? Tem fatos que muitas vezes a gente não se perdoa desta, então que a gente comece conosco também, né? Retomando esse amor próprio, amor com a sua própria história, com as suas falhas. Tem um outro livro que eu me lembrei chamado Reforma Íntima Sem Martírio, do Espírito Hermance, do Médium Vanderlei. E esse espírito fala muito isso, né? É bem o título do livro, Reforma Íntima Sem Martírio, que a gente procure esse caminho do amor próprio, dos ajustes das emoções, do equilíbrio das emoções, dos pensamentos, tudo começa no pensamento, para que a gente tenha mais equilíbrio, mais saúde para o corpo físico, porque também depende de nós a saúde do corpo físico. Né? Os espíritos nos lembram, a gente pede todo começo de ano, saúde e paz. Mas se a gente lembrar que Deus já nos deu saúde e paz, será que a gente está cultivando a saúde? Será que a gente está procurando se alimentar? Será que a gente está procurando cuidar da saúde como possível, né? Da forma possível? E a paz? Estamos cultivando a paz? Que não depende só dos amigos espirituais, não é assim? Eles não respeitam o nosso livre-arbítrio? Será que a gente está procurando fazer oração? Procurando fazer as nossas reflexões, colocar leituras edificantes para trazer um pouco de equilíbrio? Aqui na Casa Espírita ou na live, se tem alguém que necessita de orações, aqui fisicamente a gente pode se colocar na caixinha de orações. Na live pode ser colocado os nomes também, que vamos fazer vibrações. Então, a saúde e a paz, os amigos espirituais também nos lembram que depende de nós. Então, um novo ano também tem uma parte espiritual que os amigos, é um puxão de orelha, né? Ao mesmo tempo é um incentivo. Que Deus nos está conosco, com certeza. Todos nós temos os nossos anjos da guarda, né, os nossos mentores, mas também tem a nossa parcela. Isso é libertador, porque a gente pode usar esses recursos para nos fortalecer. E se a gente esquecer de tudo aqui da palestra, que a gente guarde no nosso coração, acho que é o principal, que Jesus, que Deus nos ama. E que outras palavras de Paulo, que não tem como não lembrar de Paulo, que ele fala em Timóteo, que Deus não nos deu espírito de temor. Então, por mais que o medo seja presente por questões antigas, né, ansiedade, abandono, rejeição, que muitas vezes trazemos na figura do medo, que a gente lembra dessas palavras de Paulo, que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, se nossa fé, o nosso espírito está fraco, vamos dizer assim, vamos recorrer a Jesus. Vamos recorrer que Deus fortaleça nossa mente, nosso pensamento e todos os dias renove o nosso coração. Então, nesse momento que a gente entregue nas mãos de Jesus tudo aquilo que está nos afligindo, as nossas preocupações, os nossos medos, para que a gente saia daqui hoje um pouco mais fortalecido, tá bom? E que Jesus abençoe, que Nossa Senhora abençoe o ano de todo mundo, tá na live aqui, todos nós, para que consigamos ter força de fazer um ano melhor para cada um de nós. Eu vou pedir uma licença para vocês que estão presentes, que eu vou fazer uma vibração para o pessoal que está na live, tá bom? Aí vocês podem acompanhar. É a primeira vez que eu faço assim as vibrações, mas eu vou pegar aqui a colinha da minha amiga Renata. E vamos assim, meus amigos, ainda mais sintonizados com Jesus, que é o médico dos médicos, que é o nosso mestre e guia, abrindo os nossos corações em vibrações de amor, de paz para o planeta Terra, intensificando as vibrações por todos aqueles que sofrem, para os nossos amigos que estão nesse momento nos hospitais, que estão acamados em suas casas, que possam receber essas vibrações de saúde, de restabelecimento, de esperança e de fé. Vibramos paz, fraternidade, amor para aqueles nossos irmãos que estão nas sarjetas, nas ruas,
intensificando as vibrações de paz, de amor e esperança para os nossos amigos que estão nos presídios, pelas faltas que cometeram, aos nossos irmãozinhos que estão nos orfanatos, aos nossos irmãos que estão nas casas de repouso, sem um auxílio, sem um parente que auxilie, que todos que somos irmãos, independente das falhas perante a Deus, que possam receber nesse momento esse bálsamo de amor, de paz, de esperança, de aceitação da nova condição àqueles que são recém-chegados no plano espiritual, e aqueles fortaleçam aqueles que estão com planejamento de retorno, que se fortaleçam, que tenham esperança para cumprir sua missão aqui, no planeta Terra. E vibramos por todos nós, muito amor, muita paz, muita saúde, muita fé e muita esperança. E agora, após as vibrações, vamos mentalizar o passe, solicitando humildemente a Jesus e a Deus novamente, que a equipe espiritual possa visitar a casa de cada um que está aqui conectado, que possa envolver com muita paz, com muito amor, e que cada um receba nesse momento o passe, esses fluidos bálsamos do plano espiritual, que cada um está necessitando nesse momento. Que vá aliviando as dores físicas, emocionais, mentais, espirituais, qualquer dor, qualquer tribulação, que nesse momento entreguemos na mão de Jesus. Lembremos que Ele é o médico dos médicos. Que possa assim dessa forma todo o corpo físico, todos os centros de força, se regulando, que as emoções vão se ajustando, vão se equilibrando, para também ajudar na saúde e na memória, na melhora. Para que cada um de nós se fortaleça com esse passe nesse momento. E assim agradecemos imensamente essa oportunidade, Jesus, que as águas sejam fluidificadas com o remédio espiritual que cada um necessita. A água que foi separada para quem está assistindo, a água que foi colocada à parte para o familiar que está doente, que todas as águas possam receber esse fluido espiritual para auxiliar durante a semana. E assim agradecemos imensamente o auxílio do plano espiritual, de Jesus, de Nossa Senhora, que todos na live possam ter uma ótima semana, uma semana abençoada, sempre com Jesus. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa semana a todos.